sobre a reprodução. A reprodução dessas bactérias pode ser assexuada. Pessoal, uma reprodução assexuada é uma reprodução onde eu tenho um ser vivo que vai gerar um outro ser vivo a partir de mim mesmo. Só eu sozinho. Como se eu pudesse gerar uma outra pessoa. No meu braço, daqui a pouco, brota uma outra pessoa aqui do lado. Isso seria uma reprodução assexuada. De um indivíduo sai outro. Uma reprodução assexuada não existe variabilidade genética. Então, em reproduções assexuadas, eu não tenho variabilidade genética. Eu estou gerando praticamente um clone daquela célula, daquele indivíduo. Então, essas bactérias que se dividem ou que fazem reprodução assexuada, elas fazem a reprodução assexuada, por exemplo, por bipartição ou cisciparidade, é a mesma coisa, tá? São dois nomes para esse tipo de reprodução. Como é que é essa reprodução? Eu tenho aqui uma bactéria com o seu DNAzinho aqui. Essa bactéria vai começar uma divisão celular, vai duplicar esse nucleóide dela ali, e aí eu vou ter a separação dessas células, onde cada uma delas vai ter o seu nucleóide bonitinho. Então, numa bipartição, a partir de uma célula, eu gero duas que são exatamente iguais. O DNA só foi copiado e jogado para outra célula. Duas células iguais. Bipartição ou cisciparidade. Tranquilo? Um outro processo de reprodução assexuada é o processo de esporulação, que é onde essa bactéria vai formar um endósporo, que é basicamente uma estrutura chamada de endósporo que vai proteger aquela bactéria. A gente fala que é uma reprodução assexuada por quê? Porque essa bactéria, ela está aqui sobrevivendo maravilhosamente bem. Daqui a pouco ela começa a lhe faltar nutrientes. Então ela prepara essa célula para um processo de escassez de nutrientes. E aí ela vai depositando substâncias que vão proteger este núcleo, vão proteger essa célula. Então, esse núcleo não, esse nucleóide, né? Esse DNA, desculpa. Então, até formar um endósporo. Então tá aqui, ó, o endósporo com o DNA ali dentro. Neste endósporo aqui, ó, ele é resistente. Então ele vai ficar ali sobrevivendo por bastante tempo até que essa bactéria encontre um local, esse endósporo, encontre um local adequado com nutrientes, umidade, tudo que ele precisa para que ele rompa essa membrana e volte a ser uma bactériazinha feliz como ela era antes. E aí esse endósporo rompe e começa a bactéria a sobreviver novamente, desenvolver e realizar os seus metabolismos. Então esse endósporo aqui é uma região, uma estrutura que vai proteger essa bactéria, protegendo ela contra a falta de nutrientes, contra ambientes hostis. Quando ele encontra, depois de voar, ser jogado para o inferno, se leva para longe, esse endósporo vai encontrar uma região onde ela tiver nutrientes necessários, ela começa a desenvolver e volta a ser uma bactéria com metabolismo ativo novamente. Tranquilo? Beleza. Isso é reprodução assexuada. Agora a gente vai ver o que? Reprodução sexuada em bactérias? Aí é uma coisinha meio estranha eu falar. Por quê? Porque bactéria não faz exatamente uma reprodução sexuada. O que é uma reprodução sexuada? Nossa, minha xixi, balanceio, o negócio todo. Não. Na verdade, para eu identificar uma reprodução sexuada, eu tenho que ter formação de gametas. O que acontece nessas bactérias é apenas uma troca de material genético. Lembra lá do plasmídio que eu te falei, que é um DNAzinho pequeno? Então, aquele plasmídio é o que vai ser trocado, basicamente, nessas trocas de material genético. Então, um tipo de troca de material genético que a gente tem é a conjugação. Então, eu vou desenhar aqui uma bactériazinha, o nucleóide dela, aqui um plasmídio, uma outra bactéria sem plasmídio. Então eu vou chamar
essa bactéria aqui com o plasmídio de uma bactéria F positiva, porque ela tem o plasmídio. E aqui, uma bactéria sem o plasmídio, que eu chamo de F negativa, porque ela não apresenta esse plasmídio. O que vai acontecer na conjugação? Essas bactérias vão juntar o seu citoplasma pela presença de um pelo sexual ou de uma ponte citoplasmática, como tu quiser chamar. Tem alguns autores que chamam isso de um pilis, um pelo sexual. Ponte citoplasmática é muito mais bonito, pelo sexual me lembra a pentene, não gostei. Né? Então é melhor deixar na ponte citoplasmática. Os nucleóides continuam intactos ali. O que vai acontecer? Esse plasmídio vai ser duplicado. Ou essa própria célula pode ter mais de um plasmídio. Lembra, volta ali no videozinho e olha o desenho da bactéria. Eu desenhei vários plasmídios nela. Não necessariamente ela vai ter um, ela pode ter vários plasmídios. Então, digamos que ela duplicou esse plasmídio. Tá? O plasmídio foi duplicado, aquele DNA foi duplicado ali. E aí, esse plasmídio que foi duplicado vai migrar para aquela célulazinha ali do lado. Então, está aqui, nucleóides. E esse plasmídio começa a ir para a outra bactéria. Então, no fim dessa conjugação, esse pelo sexual, essa ponte citoplasmática vai ser desfeita. Eu vou ter um plasmídio aqui em cada célula e o nucleóide de cada célula. No fim, eu vou ter basicamente duas células F positivas, tá? Vou colocar os nomezinhos aqui para ti, ó, para tu não errar aí, ó. Nucleóide, DNA circular, DNA principal da célula e o plasmídio. Ocorre a formação da ponte citoplasmática, o plasmídio é enviado para outra célula, geram-se duas células com plasmídio. Pessoal, qual é que é a vantagem desse plasmídio? Esse plasmídio ele é DNA, ele é um código genético. E esse plasmídio, ele pode apresentar genes que são muito importantes para essa bactéria. Por exemplo, um gene para uma resistência a um antibiótico. Então agora eu acabo de ter duas bactérias com esse gene para a resistência ao antibiótico. Então antes só tinha uma, ocorreu a ponte citoplasmática, tenho duas células F positivas com esse plasmídio aí. Tranquilo? Então o gene que tiver nesse plasmídio, não sei lá eu, mas pode ser, por exemplo, uma resistência a um antibiótico. Então agora eu tenho duas células resistentes dentro desse organismo aí, tá? Uma das formas de troca de material genético, então, é a conjugação, através dessa ponte citoplasmática, ou desse pelo sexual, sei lá eu como vou chamar aí, tá? Outra coisa que pode acontecer é um processo que é chamado de transdução. Tu já deu uma olhada na aula de vírus lá, e na aula de vírus eu te mostrei o bacteriófago. E aí, então, uma célula bacteriana com o seu nucleóide e, de repente, um bacteriófago aparece aqui nessa célula. Então, esse bacteriófago tem o DNAzinho dele ali, em azul. E aí, o que acontece? Liberado o DNA aqui dentro e a bactéria mantém o seu nucleóide. O que pode acontecer? Esse DNA do vírus pode ficar aderido ao DNA desta bactéria. Começa-se então a produção dos capsídeos, das proteínas virais e tal, para formar um novo bacteriófago. Quando ocorrer isso daqui, ó, a célula bacteriana vai começar a produzir aqui, ó, vários bacteriófagos, e o DNA dessa tua bactéria vai ser rompido. Então vai quebrar esse DNA da bactéria e vai ter DNAs que vão ter pedaços do DNA viral, e alguns pedaços de DNA não terão a presença de DNA viral, vai ser só o DNA da bactéria. O que pode acontecer? A formação de um bacteriófago, vou desenhar ele grandão aqui, ó. Só com o DNA da bactéria. Tá vendo? Em azul era o DNA viral.
Aqui só tem o DNA da bactéria, esse novo bacteriófago formado. O que pode acontecer? Esse DNA do bacteriófago ali, que era de origem da bactéria, que foi parasitada, esse gene aqui pode acabar parando em outra célula. Deixa eu pegar aqui, ó. Cadê minha caneta branca que eu joguei no chão? Aqui. Pode vir parar nessa outra bactéria aqui, ó. Tá? Tem um outro DNA, DNA de outra cor, tem outros genes nessa bactéria. Só que quando esse bacteriófago, que tem só o DNA da bactéria, chegou ali, ele lançou esse DNA da bactéria e esse DNA da bactéria vai ficar associado ao DNA desta nova bactéria. Acabei de formar uma bactéria com um gene que existia apenas nessa bactéria anteriormente. Tá? Então isso pode gerar uma variabilidade genética nessa nova bactéria. Então uma bactéria diferente não necessariamente vai ser ativado o ciclo lítico ou lisogênico do vírus, porque o que tem é só DNA viral, é um pedaço do DNA viral aqui. Então não vai ser ativado o ciclo lítico ou lisogênico do vírus. Por quê? Porque tem só DNA viral. Então eu juntei o DNA de uma outra bactéria com esta bactéria nova aqui. Acabei de gerar uma variabilidade genética entre as bactérias, um novo tipo de bactéria com um gene para alguma resistência, sei lá. Tranquilo? Então esse processo a gente chama de transdução, quando tem um vetor, alguém que está levando esse material genético, que aqui no caso é o bacteriófago. Então bota aí que na transdução tem que ter a presença de um bacteriófago. Feito? Pessoal, por último processo de trocas genéticas, nós temos a transformação. Esse processo de transformação aqui, ó, ele ocorre basicamente em laboratório. Raramente e dificilmente isso aqui vai acontecer no meio ambiente, tá? Por quê? Tu vai entender o porquê. Porque esse processo de transformação, ele diz o seguinte: uma célula bacteriana pode estar no meio, no ambiente, onde existem pedaços de DNA soltos no ambiente. O que vai ter DNA solto? E aí, o que pode acontecer é essa bactéria envolver esse pedaço de DNA solto aqui, por exemplo, ó. Então vai ter o nucleóide dela, absorveu aquele pedaço de DNA ali e tem agora um plasmídio com aquele pedaço de DNA. Do nada. Assim, no meio do ambiente. DNA solto. Para cima de um ar? Não, né? Raramente isso aqui vai acontecer, mas é muito difícil. Por que é colocado em livros didáticos esse processo de transformação? Porque isso é um processo que ocorre no laboratório. Como é que é feito esse processo de transformação em laboratório? Através de um processo que a gente chama de eletroporação. O que é essa eletroporação? Tu pega as bactérias que tu quer jogar um plasmídio para dentro. Então tu faz um meio de cultura, faz as tuas bactériazinhas lá e bota dentro de uma cubeta, que é um negocinho transparente, um cubinho bem pequenininho. Dentro tu coloca meio de cultura e joga as bactérias que tu tinha lá no teu meio, né? Pega as bactérias, jogou ali dentro. Além disso, tu vai pegar o plasmídio, o DNA que tu produziu, tu quer jogar um gene de interesse dentro dessa bactéria. Ah, eu quero jogar um gene para produzir insulina. Tu já sabe qual é que é o gene da insulina, tu produz um plasmídio, bota esse gene da insulina ali dentro, faz vários desses plasmídios e joga dentro dessa cubeta, solto no meio de cultura, junto com as bactérias. O que tu vai ter? Essa coisa aqui mais ou menos. Uma bactéria com um monte de plasmídios, de DNA solto em volta dela. Tu coloca isso dentro de um aparelho que tu vai dar choque nele. Tu vai atravessar uma corrente elétrica, tu vai dar choque nessa célula. E o que vai acontecer quando passar a corrente aqui, o choque? Vão abrir poros. Por isso, ó, eletrochoque, poração. Criar poros na célula procariótica, na célula da bactéria, através de um choque. Então tu cria esses poros e através desses poros entra aquele plasmídio que tu queria ali. Entra o DNA, entra o gene que tu queria de interesse. E aí, esse plasmídio
que é onde se encontram os genes que estão mais ativos na bactéria, onde ela está toda hora transcrevendo e traduzindo, aí ela vai começar o quê? A produzir a tua insulina, por exemplo. Então tu jogou um plasmídio que tinha o gene da insulina dentro dessa bactéria, e essa bactéria vai começar a produzir a insulina para ti. Então esse processo de transformação, de eletroporação, isso normalmente só ocorre em laboratório. Raramente vai acontecer no ambiente. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, a gente vai falar das importâncias das bactérias. Bom, já falei uma ali para ti, né? Que vai ser o quê? Vai ser a produção de substâncias através da biotecnologia, né? Então, uma das importâncias das bactérias é quando a gente escraviza elas. A gente manda elas produzirem substâncias para nós, como por exemplo a insulina. A insulina que as pessoas que têm diabetes usam, ela é produzida por bactérias. Eles pegam essa insulina que ela vai produzindo, purificam, retiram ela do meio de cultura, tira a bactéria, tira tudo, deixa só a proteína, só a insulina, bota dentro de uma seringa e injeta na pessoa. Aí a pessoa vai ter insulina ali dentro. Então, a biotecnologia é uma das importâncias dessas bactérias. A gente consegue produzir muitas coisas a partir dessas bactérias. Outra importância é na decomposição. Aquelas bactérias saprófitas lá que fazem decomposição da matéria orgânica são importantes por quê? Porque senão teria um monte de cadáver no chão aí, tudo solto, lixo, tudo solto no chão, resto de folha, resto de não sei, tudo solto. Graças a essas bactérias decompositoras eu tenho uma reciclagem desta matéria orgânica. Então ela vai transformar toda a matéria orgânica, proteína, gorduras, carboidratos, tudo que tiver no meu corpo vai ser transformado por essas bactérias no dia que eu for lá 7 palmos abaixo do chão. Elas vão decompor o meu organismo, transformar em outras substâncias que são mandadas para o solo, por exemplo, e aí o solo vai começar a reciclar, vai ter essa nova formação de matéria orgânica para o solo, que vai ser utilizada por plantas, etc. Então essa decomposição é muito importante. Existem fungos que estão relacionados com essa decomposição também. Na alimentação, nossa, eu como bactéria. Matsumoto, né? Na alimentação está mais ou menos relacionado com a produção de queijos, de iogurtes, né? O teu Yakult, lactobacilos vivos, é alimentação, tá? Então essa produção de iogurte é feita por bactérias, produção de queijos é feito por bactéria, então todo esse processo existem bactérias ali que estão auxiliando. Tranquilo? Uma outra importância, o ciclo do nitrogênio. A gente vai ver lá na ecologia esse ciclo do nitrogênio, a gente vai falar dessas bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. Basicamente é a transformação da matéria orgânica em nitrogênio. Algumas coisas, por exemplo, nossas proteínas são recicladas, aquele nitrogênio das nossas proteínas, para que plantas absorvam e esse nitrogênio volte na cadeia alimentar e no nosso organismo. Tá? Então, na biotecnologia, a decomposição, a alimentação, o ciclo do nitrogênio e, por último, a importância que para mim não faz falta, mas está bastante presente, são as doenças, né? Então, essas bactérias são patogênicas. Existem bactérias patogênicas que causam doenças no nosso organismo e aí elas também estão presentes. Aí é uma importância, né? Para mim não importa, não queria que elas causassem doenças, mas elas causam doenças aos seres vivos. Então, essas doenças, assim como lá as doenças virais, a gente vai ver um videozinho só com doenças bacterianas. Tranquilo, pessoal? Importância das bactérias, eu finalizo por aqui. Foi uma alegria imensa, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula. Tchau, tchau!